Iniciamos a nossa aula, como sempre, fazendo o nosso resumo da aula passada. E eu digo, quem perdeu a aula passada, eu não consegui ainda colocar lá no YouTube, que eu tenho que fazer algumas edições, mas quem perdeu a aula de ontem, perdeu um tesouro de informações que serve para você entender a escatologia, que serve para você entender como que será o nosso corpo glorioso, como nós seremos, como vai ser esse corpo no arrebatamento da igreja, e com bases sólidas e bases, claro, sempre bíblicas. Eu acredito que o pastor Paulo e também o Pedro, que assistiram à aula de ontem, pode falar um pouquinho aí, Pedro, sobre o que nós falamos ontem? Irmão Pedro, pastor Paulo também? Ontem não, é segunda-feira, né? Segunda. Isso. Bom, pelo que eu lembro é que nosso corpo será como o de Cristo que foi ressuscitado, como apareceu a Tomé, sem pecado, sem defeito. Isso. Mostramos os textos bíblicos, Juan, lembra lá das primícias, o porquê que o nosso corpo, nós podemos afirmar que vai ser como o corpo glorioso de Jesus? Lembra daquela questão das primícias que nós explicamos? Lembro sim de 1 Coríntios capítulo 15, né? Isso, que Cristo é as primícias dos que dormem. Por que Cristo é as primícias dos que dormem, né? Nós explicamos toda aquela questão, falamos das festas das primícias, tá tudo correlacionado. Pastor Paulo, me ouve? Ouço sim. Opa, pastor Paulo, o senhor pode comentar um pouquinho da aula de segunda-feira, como que nós fizemos aí o caminho? É claro, né? O que vier à mente do Senhor, o caminho que nós percorremos, de certa forma, citamos vários textos bíblicos, ficou bem claro na questão bíblica como que o nosso corpo vai ser no arrebatamento da igreja, com bases sólidas, bases bíblicas. O Juan perguntou o que aconteceu com Elias e também Enoque, que não morreram, com base também na discussão. Nós explicamos aí um pouco, é claro, né? Essa resposta ela não é definitiva, porque a Bíblia não nos abre muito essa questão, mas dentro de tudo aquilo que nós explicamos, é coerente nós afirmarmos que Elias e Enoque, entre aspas, também morrerão, e esse morrer no sentido de deixar aquele corpo que eles tinham e participar do novo corpo como todas as pessoas. E eles não podem ser exemplo do corpo ressurreto, porque o único que é primícia dos que dormem é Jesus. Pode dar uma contribuição aí para nós, pastor Paulo, o que vier à tua mente aí. É que nem o pastor Odilon falou para o Pedro, que muitas pessoas têm na mente que quando sermos ressuscitados seria mais ou menos que nem o Gasparzinho. O pastor citou em Lucas 24, onde Tomé chegou e manda Jesus mostrar, e ele toca em Jesus. Então, ali dá para ver claramente que ele foi apalpado. Outra coisa, o Pedro entrou em questão, onde estaria Enoque e Elias. Segundo nós vamos ver, se eu não me engano, em João 3, a Bíblia vai dizer que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, Jesus Cristo, Filho de Deus. E na lógica da palavra, se Jesus Cristo ele foi a primícia, os que dormem, não poderia ser Enoque e Elias, porque senão a Bíblia ia ser contraditória. Então dá para ver que Jesus Cristo, ele realmente foi o primeiro a ser ressuscitado. E o que nós vamos apenas passar, em vez de um corpo corruptível, agora um corpo incorruptível. Ótimo. Pastor Paulo, obrigado pela contribuição. Irmãos, assistam a aula. Eu vou ver se eu consigo postar essa aula amanhã, que é a aula de segunda-feira. Assistam essa aula, porque nós utilizaremos as bases dessa aula quando nós formos falar de escatologia, da vinda de Jesus, o corpo glorioso, Jesus voltando. Então, se você não entende essas partes, fica complicado. Jesus vai reinar aqui na terra, né? E como que Jesus vai reinar aqui na terra e nós também vamos reinar com ele? Nós vamos reinar com ele os 1000 anos, com o corpo glorificado, tal qual o corpo de Jesus. E nos 1000 anos, nós estaremos aqui como auxiliares do Senhor, num corpo glorificado. E se você não entende essa questão do que nós explicamos na aula passada, e eu só vou dar um resumo hoje, você simplesmente não consegue entender algumas partes da escatologia, da questão de que as pessoas também nos perguntam, né? Lá nós vamos nos lembrar de quem nós éramos. A base para todas essas perguntas está na ressurreição de Cristo, porque ele é o segundo Adão, e nós também explicamos aí na outra aula de quarta-feira passada. Então, uma aula está conectada à outra, uma matéria está conectada à outra. Às vezes você perde, né? A gente sabe da correria de todo mundo, da dificuldade que é, dos compromissos de todo mundo, mas pelo menos, se não conseguiu assistir a aula ao vivo, assista a gravação, aí você avança as partes ali que você achar que é mais interessante, né? Você pode ter essa possibilidade, tá? Então vamos lá para o nosso resumo. Então nós falamos sobre a natureza do corpo ressurreto de Jesus, que foi um corpo glorificado,
né, e que os discípulos comprovaram aí a sua ressurreição, porque Jesus ainda ficou com eles por 40 dias e ainda mostrou, ou se mostrou para mais de 500 irmãos, e Paulo diz que alguns deles ainda viviam. Esse corpo ressurreto de Jesus, irmãos, ele está relacionado com aquele corpo corruptível, corpo de carne, que qualquer pessoa que, de certa forma, quisesse fazer algum mal a Jesus, ele poderia fazer. No caso, na cruz, como nós vemos, o corpo de Jesus sangrou, teve ali todas as características biológicas de um corpo natural. Porém, o corpo ressurreto de Jesus já não estava mais nessas limitações. Nós vamos falar mais algumas coisas. Lembre-se, isso aqui só é um resumo. Na aula de segunda-feira, nós fizemos leitura de vários versos, porque nós não podemos, a regra de hermenêutica, né? E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então nós não podemos ter um pensamento solto, ou seja, eu acho que é isso que aconteceu. Não, nós vamos lá, explicamos na Bíblia desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, mostramos vários versos, um verso encaixando no outro ali certinho, para que a gente possa ter fundamentação bíblica naquilo que nós estamos dizendo. Então, no corpo de Jesus, tinha a verdadeira humanidade e a verdadeira divindade, ou seja, ele, enquanto homem, era 100% Deus e 100% homem. Corpo ressurreto, 100% Deus. E agora, 100% homem, só que num corpo glorificado. Essa que é a diferença. Isso é um mistério, irmãos. É uma coisa que a nossa mente, ela começa a indagar ainda algumas coisas, porque nós não temos na terra, com exceção dos discípulos ali que viram, que tocaram, que estavam com Jesus, eles podem falar para nós, e somente eles, né, tiveram essa experiência, e nós temos que ir pelos relatos que eles nos deixaram, como que era esse corpo, de que forma que Jesus ali ressuscitou, tá? Então, quando ele ressuscita, ele não deixa de ter aquela característica da sua vida enquanto carne, tá? Parece complexo isso, e realmente é um pouco complexo, mas depois que você entende, eu acredito que o pastor Paulo e também o Pedro, com os conhecimentos que eles já têm, ou já tinham, né, sobre essa questão, somaram com os conhecimentos aí que nós passamos, e acredito que está claro, né? E sempre é bom aprofundar mais nessa questão. Então, o corpo de Jesus ressurreto, aqui eu estou falando sempre do corpo dele ressurreto, quando eu falar do corpo dele antes da ressurreição, eu vou citar. Então, esse corpo ressurreto, irmãos, como nós podemos ver nos textos bíblicos, acabamos de ler no início da aula, o Pedro fez a leitura, ele era livre das limitações materiais. Então, Jesus entrava nas portas, se colocava no meio dos discípulos, as portas estando fechadas, ou seja, ele não tinha mais limitações materiais, porque o seu corpo era um corpo glorificado. Ainda que com as características do corpo de Jesus, ele morreu. Só que livre, no caso ali, daqueles ferimentos mais graves. Aí vem a pergunta que a gente pode até fazer, isso também é uma incógnita. Comece a pensar enquanto eu estou explicando aqui, tá? Jesus, na leitura que nós fizemos, ele tinha lá o lado da lança perfurado e tinha os cravos, a marca dos cravos nas suas mãos. É interessante que a única observação que os discípulos fazem, que os textos bíblicos vão fazer, é sobre essa questão física de Jesus que permaneceu tal qual era antes, ali na cruz. Então, nós não vemos os discípulos, ou o próprio Jesus falando, olha, vê aqui um inchaço do meu rosto, né? Vê aqui as marcas dos espinhos na minha cabeça, veja aqui as marcas do meu corpo dilacerado. Vocês não veem isso nos textos bíblicos. A única coisa que nós vemos é o quê? É a marca nas mãos dos cravos e também a marca da lança feita pelo soldado. E aí o que nós entendemos dessa questão? Que essas marcas da lança e do furo, né, do prego, nada mais é do que uma identificação, uma lembrança por toda a eternidade que nós teremos do sacrifício do nosso Salvador. É assim, uma explicação lógica que a gente busca para essa questão. Porque Jesus, no corpo glorificado, tinha ali as marcas e o lado furado pela lança, né? A marca, pelo menos, né? Tinha lá a marca. Não que as mãos de Jesus estavam perfuradas, mas estava lá a marca.
Então aquela marca ficou. A marca da lança também ficou. Só que é como se fosse uma mini cicatriz. É isso que nós entendemos do texto. Mas detalhe, irmãos. Essa marca nos dá a entender que é aquela identificação por toda a eternidade que nós teremos do nosso Senhor. Porque quando Jesus voltar, nós entendemos que vai ser uma prova para os judeus que estiverem, né, no período da volta de Jesus, como sendo ele mesmo. Porque Jesus vai mostrar ali a marca, aquela cicatriz, falar, tá vendo aqui as marcas? Eu estou num corpo glorioso, mas olha aqui a marca. Então, é isso que nós entendemos do texto. Vamos passar, porque não tem como falar do corpo ressurreto de Jesus e não falar também de questões escatológicas. A ressurreição de Jesus tem tudo a ver com a questão da escatologia. Então vamos pensar o seguinte. O irmão que morreu de uma forma violenta, num acidente de trânsito, faleceu ali, quebrou o braço, quebrou perna, quebrou um monte de coisa, teve os seus órgãos internos ali praticamente estourados. Ele morreu daquela forma, consequentemente virou pó, ali, voltou para a terra, foi enterrado, virou pó. Pergunta básica. No corpo glorificado, esse irmão vai retornar com esse corpo que ele morreu? Só indagações que estou fazendo, vai pensando. Imagina só um minutinho. Imagina uma pessoa que ele é cego, né? Ele é também aleijado, ele é mudo, ele é surdo, ou seja, qualquer deficiência que a pessoa teve no corpo, ele morreu. Ele não vai ressuscitar no corpo glorioso com essas deficiências jamais. Isso é um absurdo a gente pensar que a pessoa morreu, ressuscitou com um corpo que ele teve e na ressurreição ele vai ter aquelas marcas, tá, das suas imperfeições. Ou seja, se ele morreu cego, vai ressuscitar cego. Se ele morreu mudo, vai ressuscitar um corpo glorioso mudo, ou surdo, ou cego. Isso é assim, seria de uma falta de coerência, de inteligência nossa pensarmos nisso. O corpo glorioso, ele vai ser um corpo perfeito. Aí que entra o porquê que eu estou falando do corpo de Jesus ressurreto, glorificado, com a marca, e também com a marca nas mãos, e também ao lado. Porque nós entendemos que essa foi, no caso de Jesus, por providência da própria Trindade, por sabedoria da própria Trindade, deixar essas marcas como uma lembrança eterna de que ele é, ou ele foi, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou. Então os discípulos tinham que de alguma forma, ter uma identificação visível, para não ter nenhuma dúvida que foi o mesmo corpo que morreu, o mesmo corpo que ressuscitou, só que um corpo glorioso, distante e não limitado às questões de espaço, também de tempo, e também das imperfeições físicas. Então, Jesus, ao ressuscitar o seu corpo glorificado, não tinha lá o inchaço que ficou no seu rosto, o seu corpo foi totalmente dilacerado pelos chicotes ali dos soldados romanos, né? Então, é isso que nós temos que entender, tudo bem? Então, agora eu vou abrir aí a palavra, acho que eu não sei quem fez uma menção de perguntar ou de falar alguma coisa. Eu pedi para esperar um momentinho. Ninguém? Irmão, vocês estão me ouvindo? Eu acreditei, mas foi sem querer, né? Ah, tá, é porque fez um silêncio para agora será que eles não estão me ouvindo? Parece que alguém ia perguntar, eu pedi para esperar um pouquinho, ou foi impressão minha? Acho que a irmã Rô tinha respondido só. Não, mas não ia perguntar nada, não. Ah, entendi, tá ótimo então, obrigado, tá? Então vamos continuar aqui, irmãos. Entenderam essa questão? Claro, para os irmãos que não assistiram a outra aula, fica um pouco mais complicado entender tudo que eu estou falando aqui. O pastor Paulo e também o Pedro, que já tiveram ali a base da outra aula, tá mais fácil de entender o que eu estou falando. Nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus. Por isso que João, primeira epístola de João, capítulo 3, se não me engano, o verso 2, diz que nós seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. É isso que está escrito lá em 1 João 3,2, tá? Muito bem, continuando aí o nosso resumo, meu querido. 1 João, capítulo 3, 3,2, viu? Então eu marquei errado. Diz assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, João está falando aqui no retorno de Cristo, né, para arrebatar a igreja, olha o que diz, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então,
João não fala que nós seremos semelhantes ao Espírito Santo, não fala que nós seremos semelhantes a Deus Pai, fala que nós seremos semelhantes a Jesus. Por que nós seremos semelhantes a Jesus? Porque o próprio Jesus encarnou, tornou-se homem, né? Continua tendo ali a sua divindade, mas é um mistério gigantesco. É só mesmo no arrebatamento da igreja, quando nós estivermos com ele lá, que todas as nossas dúvidas serão tiradas, até porque nós teremos o nosso corpo transformado, veremos Jesus, e aí já não vai ser mais simplesmente por espelho, por enigma, né? Que nós estaremos olhando por um vidro embaçado. Nós veremos como ele é. Essa é a esperança do crente. Muito bem. O corpo transfigurado, né? Eu disse aí que era a nova criação de Deus. Então, o primeiro Adão foi a criação, mas esse primeiro Adão falhou, recebeu a morte como castigo, na verdade castigo não, como a paga, né? A justa retribuição, não castigo, mas a justa retribuição ao pecado, à escolha que ele fez. Será uma renovação total, assim como foi o corpo de Jesus renovado em relação ao seu corpo humano, será o nosso corpo. Continuando aí a nossa rememoração, continuidade e descontinuidade do corpo antes e após a ressurreição. O corpo ressurreto de Jesus preserva a continuidade com o corpo humano de Jesus em vida terrena, ou seja, os discípulos viram, por isso que Jesus falou, toca aqui, né? Mas é um corpo mudado, é um corpo transformado. Deixa eu tentar dar um exemplo, irmãos, que eu acho esse exemplo interessante, porque a gente fala do corpo, ele fala, vede que um espírito não tem carne e não tem ossos como eu tenho. Então, vamos pensar da seguinte maneira, para ficar fácil de vocês entenderem e eu conseguir transmitir o que a Bíblia ela fala sobre o corpo ressurreto de Jesus. Imagina o seguinte, que a ciência conseguisse, da mesma forma que eles fazem, um coração, olha o que eu estou falando, hein? Um coração artificial, tá? Imagina que eles conseguissem fazer todo o nosso corpo artificial, ou seja, não tem pessoas aí que tem uma bombinha, né? Que seria ali um coração artificial. Coloca lá na pessoa e a pessoa tem esse coração artificial. Tá vendo isso aqui, ó? O robô, ó, que já tem uma espécie de pele humana. Isso principalmente o japonês. Ó, ela tem uma cabeça, tal. Isso aqui está muito avançado. Quem é ligado aí nas tecnologias, tem a questão das inteligências artificiais que está sendo usado vastamente aí nas mídias. Hoje você faz uma ligação, na verdade você não está conversando com uma pessoa, você está conversando com um robô. Ali é uma gravação, esse robô interage com você, tá? Então, o que eu quero que vocês imaginem é aqui, ó. Eu posso chamar isso aqui de orelha? Sim ou não, do robô? Pode, artificial pode. Posso. Boca? Pode. Olho? Pode. Sim. Imagina que a gente pegasse aqui na mão do robô, não é? O que acontece? A lógica que vocês têm que ter é a seguinte. O corpo que nós teremos, segundo a Bíblia, vai ser, irmãos, com essa mesma estrutura de um corpo, só que eu não vou nem usar o termo matéria. Não tem como eu usar aqui a palavra certa, porque não aconteceu isso. Então nós não temos nenhuma palavra que identifique de que forma que nós seremos. Por isso que às vezes fica difícil a gente explicar o que é esse corpo transformado. Só que vocês têm que imaginar exatamente essa ideia. Jesus ressuscitou com um corpo, que foi o mesmo corpo que ele ressuscitou, que ele morreu, tá? Mas agora glorificado, mas agora livre das limitações humanas. Então, o osso de Jesus ressuscitado, quando ele fala, olha, vede que o espírito não tem carne e não tem ossos como eu tenho. Só que esse osso, essa carne, esse corpo, não era mais corruptível. A gente aqui pode fazer um paralelo, presta atenção, é só um exemplo. Como se fosse um corpo que vocês estão vendo aqui uma orelha, porém ela não é feita de carne. Vocês estão vendo um olho que não é feito da mesma matéria que o nosso olho é feito. Vocês estão vendo uma boca que não é feito da mesma matéria que é a nossa boca. Então, o nosso corpo vai ter as mesmas características, só, vou usar aqui o termo matéria, entre aspas, porque eu quero fugir dessa questão material, né? Porque a matéria subentende que ela tem impedimentos,
há tempo e há espaço, ou seja, a matéria não pode passar por outra matéria, como era o corpo de Jesus antes, mas não tem outro jeito, porque não tem uma palavra para identificar isso. A gente só tem exemplos. Então, esse corpo que nós teremos, que vai ser semelhante ao corpo de Jesus, é o mesmo corpo, só que com uma matéria diferente. Então, eu vou ressuscitar como Odilon. O pastor Paulo vai ressuscitar como o pastor Paulo. Porque a redenção, nós vamos continuar vendo lá os slides, a redenção foi para o corpo, para a alma e para o espírito. Então não há como você desvincular o corpo do espírito e da alma. Porque o ser humano só é completo sendo corpo, alma e espírito. Tudo bem, irmãos? Sim. Sim. Eu vou assim, perguntar principalmente para o Pedro e para o Paulo. A irmã Nailê e a irmã Rose, elas estão desculpadas no sentido, né, de ficarem aí com dúvidas, porque eu expliquei muita coisa na aula anterior. Então é essa a ideia que a Bíblia passa para nós, porque senão causa uma confusão muito grande quando você olha para o texto e você vê Jesus falando para Tomé, toca aqui o meu lado. Vede que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Aí você fala, mas então Jesus não ressuscitou num corpo glorificado? Se ele tinha carne, se ele tinha ossos, então ele ressuscitou no mesmo corpo corruptível. Aí, meu amigo, você não vai entender mais nada, porque você vai olhar para os textos de Paulo, vai falar que Jesus é primícia dos que dormem, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios, todo o capítulo de 1 Coríntios nós lemos, e fala ali da ressurreição de Cristo, e como nós morremos num corpo corruptível, ressuscitaremos num corpo incorruptível. O corpo incorruptível ele tem que ser necessariamente diferente do corpo incorruptível, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, conforme Paulo lá fala em Efésios, o capítulo 6. Nós não podemos herdar ou entrar no céu com essa carne, com esse corpo corruptível, porque a dimensão celestial é diferente da dimensão terrena. Agora, o corpo glorificado pode habitar no céu e pode habitar na terra. Porque isso acontecerá no milênio, quando nós estaremos aqui com esse corpo glorificado. Tudo bem? Tudo bem, sim. Manailê, com um pouquinho que você ouviu hoje, daria para você explicar para alguém essa questão do corpo ressurreto de Jesus, corpo glorificado? Eu entendi e já tinha aprendido um pouco antes. Como é corpo glorificado, o Jesus chega, entra e as portas fechadas. Então, mais ali o corpo glorificado dele não é, como diz não é um fantasma. Na hora que ele fala, Tomé, pede para ele tocar. Só que esse corpo é glorioso, ele não sente mais dor, como está lá em Apocalipse. Não haverá mais choro, nem tristeza. Tanto que lá no céu, eu creio no corpo glorioso, e você não vai ficar lembrando das coisas passadas e nem sofrendo, porque se você não vê seu filho lá, você não vai ter sentimentos de sofrimento. O corpo glorioso não te traz lembrança de sofrimento. É assim que eu vejo. Pastor Paulo? O pastor Odilon, eu estava conversando com o Pedro essa semana, que é assim, presta atenção. Deus, ele chega no Jardim do Éden e fala assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu falei para o Pedro terça-feira. Aí Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo faz um homem com orelha, olho, boca, semelhante. Nós saímos conforme a palavra. Aí muitas das vezes entra aquela questão que, às vezes o Pedro me pergunta isso, eu falo, Pedro, então você imagina um corpo glorioso com boca, mas não come. Tá entendendo? Porque às vezes as pessoas têm uma visão dessa forma. Porque Deus fez Adão e Eva lá no Jardim do Éden, óbvio que Eva foi tirada da costela, mas ali Adão e Eva não tinham pecado. Eles não tinham pecado. E aí o que acontece? O pecado herdou a partir do momento que ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, pela lógica da palavra, como nós estudamos na semana passada, que Jesus Cristo ele foi provado com todo tipo de pecado, mas porém ele não morreu. Por quê? Porque se ele tivesse pecado, ele não poderia ter morrido. Porque como ele era as primícias, eles eram a primícia do quê? Adão trouxe o pecado. Jesus Cristo, o direito da vida. Romanos 3, no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Hebreus 2,14, assim como se ele participasse da carne e do sangue, ele também participou da mesma coisa, porque através da sua morte, ele foi e tomou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Só que nós entendemos que a matéria, vamos supor, falar assim, a matéria carnal sujeita ao pecado, na ressurreição o homem não vai mais ter. Então o que ocorre? Agora nós vamos ter um corpo provavelmente semelhante ao que Deus criou, mas só que agora livre da corrupção e do pecado. Mas o senhor imagina, só fazendo aí um adendo, né? Só para mim tirar essa dúvida, que quando o senhor explicou aí que citou Adão,
o senhor não quer dizer com isso, no finalzinho aí do teu raciocínio, e o nosso corpo vai ser igual o de Adão lá no Éden, mas o corpo de carne e osso, matéria, né? Não matéria. Não matéria. Mas a matéria que foi feito o corpo de Adão e Eva, é isso? Não, assim, geralmente Deus fez Adão lá, diz assim, ó, façamos o homem, aí Deus pegou do pó da terra, segundo a Bíblia vai dizer. Isso. Na nossa, conforme o corpo Adão e Eva, eles pecam. Provavelmente eu acredito que Deus vai pegar esse nosso corpo agora, sujeito ao pecado, a todo quanto é tipo de pecado, e fazer um corpo incorruptível, semelhante àquele que Jesus, ele foi subir para o céu. Isso. Sim, perfeito. É isso mesmo. Esse corpo nosso vai ser um corpo, por isso que é nova criação, né? Deus vai fazer algo novo conosco, não mais sujeito à matéria, não mais sujeito à corrupção. E agora, como é esse corpo? Por isso que eu digo, né? Somente os discípulos que olharam para Jesus poderia falar para nós aqui, nós poderíamos fazer mais questionamento para eles, né? Além dos que estão na Bíblia. Poderíamos fazer questionamento. Fala, mas como que era assim? Ele brilhava? Não, era um corpo normal, não tinha brilho nenhum, tal, mas ele não tinha impedimento nenhum, tal, e tudo isso nós poderíamos perguntar para eles. Porém, nós só podemos ficar com os relatos que os evangelistas deixaram, que também Paulo vai falar, né, de Cristo como primícias, tal, se referindo ao corpo dele, e é por isso que nós nos limitamos a essa questão. Mas, pelo menos, nós precisamos ter esse norte de que o nosso corpo vai ser um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo refeito, tá? Não mais da matéria, pó, mas agora um novo corpo. De que forma é esse novo corpo? Aí a Bíblia não fala para nós, a Bíblia simplesmente se cala. A única coisa que nós sabemos é que não vai ser o mesmo corpo, vai ser um corpo glorificado, tá? Pastor João. Só um minutinho aqui, deixa eu só tirar daqui da frente. Compartilhamento está pausando. Tá. Só um minutinho, porque o Pedro levantou a mão, aí o pastor Paulo falou a pergunta. O senhor está se referindo, pastor Paulo, à pergunta do Juan, ou o senhor quer fazer pergunta também? Não, quero fazer uma pergunta. O irmão acha que o ser humano no corpo incorruptível vai comer ou não? Vai. É isso que eu falo pro Juan. Vai. Ele não precisa, ele não tem a necessidade biológica da comida, mas, no entanto, ele pode comer. E nós vamos provar isso na Bíblia. Boa pergunta, rapaz. Eu gosto dessas perguntas, porque às vezes a gente fala algumas coisas, e como o senhor está falando aí, né, fala para o Juan, nós vamos provar na Bíblia, porque agora vocês têm a base de que o corpo glorioso de Jesus era um corpo diferente. Eu consegui lançar todas as bases com textos bíblicos. A partir dessa base, nós vamos entrar nisso aí que o pastor Paulo falou agora. Deixa eu só organizar aqui a questão das perguntas, que o Pedro tinha levantado a mão. Então vamos lá. O Pedro, a irmã Nailê, e aí o pastor Paulo já deu uma adiantada, mas pode reafirmar em cima do que o pastor Paulo falar, já que nós concordamos aí nessa questão, né, pastor Paulo? A gente vai trabalhar os textos bíblicos para provar na Bíblia. E é fácil provar isso na Bíblia, tá? Muito bem, Pedro, pode falar, perguntar, ou fazer uma colocação, não sei. Eu ia perguntar, mas eu posso estar falando. Eu estava lendo hoje Lucas 24, eu lembrei, né, que eu estava com essa dúvida, e eu achava que não ia comer, mas o pastor me ajudou a entender, né? Embora não vamos estar presos à necessidade de comer, mas nós vamos comer sim. A pergunta que eu vai fazer é que no caso de Adão, mesmo ele não tendo pecado, antes de pecar, o corpo dele era preso à matéria, não era? Sim. Qual era a matéria que Adão foi feito, né? O pastor Paulo comentou. Adão e Eva foi feito do pó da terra. Pó é matéria. Tanto é que o nosso corpo, tudo que tem no nosso corpo, em termos de minerais, você encontra na terra. Por que nós precisamos de cálcio? A irmã Nailê pode nos ajudar aí, que ela conhece mais da área, que ela trabalha, tem muita experiência na área de enfermagem, conhece muito de medicação. Mas, vamos lá, tudo que tem na terra, o nosso corpo precisa. Então vamos lá, cálcio, ferro, manganês, tudo que tem na terra que nós falamos de proteínas, nós precisamos. Quando você toma uma vitamina, ou melhor, quando você precisa de uma vitamina, seja vitamina A, seja vitamina B, seja vitamina C, você come determinadas frutas, por exemplo, a laranja tem vitamina C, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver falando errado aí nessa questão, mas a laranja é vitamina C. Ora, para a laranja produzir a vitamina C, ela vai tirar isso de onde? Ela vai tirar isso da estrutura da terra. Só para você ter ideia, quando nós formos estudar a matéria de antropologia, que vai falar do homem, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Há indicações médicas, quando a pessoa está com falta de ferro no organismo, eles indicam você cozer
os alimentos, cozinhar os alimentos numa panela de ferro. Por quê? Ela vai soltar ali o próprio ferro, que vai estar ali associado à comida, e você comendo, você está comendo literalmente o ferro que nós precisamos para o nosso organismo. Por exemplo, eu não tenho problema de ferro no meu organismo, eu gosto muito de feijão. Então, feijão, ele tem a propriedade de ter ferro. Então ele vai ter a mesma formosura, só que diferente, perfeita e gloriosa. Como o irmão disse aí, se tem uma cicatriz, não vai ser o corpo glorioso com a cicatriz, mas sim, continua sendo a imagem e semelhança de Deus. O homem continua com a sua imagem de homem, mas no corpo glorioso, perfeito, na presença de Deus. Se eu estiver errado esse meu pensamento, o irmão me corrija. Irmãos, essa questão do homem como imagem e semelhança de Deus, na matéria de antropologia, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Porque se eu for entrar nesse assunto da demut, no hebraico tissalem, que é imagem e semelhança, na questão da teologia, ela é muito discutida e um pouco complexa. Tá? Então, se eu entrar nesse assunto, nós vamos até o final da aula e eu não vou conseguir explicar a contento essa questão da imagem e semelhança, e também não vou conseguir terminar a explicação, porque na verdade nós começamos num resumo da aula passada, mas eu sinto que ainda ficou algumas coisas, né, que vocês estão colocando agora, que a gente precisa pontuar. E não tem problema nenhum. A gente começou o resumo, mas apareceu novas ideias, novos questionamentos, e a gente associa o resumo com a resposta para esses novos questionamentos. Muito bem. O Vanderlei falou, o pastor Paulo já ia fazer a pergunta. Agora eu quero entender, pastor Paulo. A pergunta que o senhor ia fazer era sobre a questão se nós, com corpo glorioso, também vamos comer, né? Ou é outra coisa? Não, é que assim, Jesus Cristo teve uma feita que os discípulos estão no barco. Aí Jesus Cristo anda por cima do mar. Aí Pedro vai e quer estar com ele. Aí Pedro vai até um certo ponto e começa a afundar. Aí a gente vamos ver que faltou fé. Só que lá a gente vamos ver que Tomé, ele precisava ver as marcas dos cravos nas mãos de Cristo. Provavelmente Jesus Cristo, ele ressuscita um corpo agora incorruptível, mas naquele tempo os discípulos, eles não tinham provavelmente totalmente aquela fé. Então ele precisava ressuscitar com uma identidade. Qual é essa identidade? Com sinais que era realmente ele, para que eles mesmos acreditassem. Isso. Sim, perfeito. É essa que é a lógica. Nós estamos alinhadinhos, pastor Paulo, no pensamento, porque os discípulos, e até para não ter nenhuma dúvida de que o Jesus que ressuscitou era, né, o Jesus que morreu na cruz, para não ter nenhuma discussão. Porque vocês vão ver, quando nós começarmos a falar sobre as teorias que surgiram no início da igreja, sobre essas questões que nós estamos discutindo, que não era o corpo de Jesus, que era um fantasminha, que Jesus não era 100% Deus, 100% homem. Vocês vão ver as várias heresias que surgiram, porque essa discussão é uma discussão, de certa forma, complexa. Mas, no entanto, a Bíblia, depois, né, dos pais da igreja, nos concílios iniciais, foram lá, trabalharam, discutiram para chegar onde nós estamos hoje, sem dúvidas da ressurreição de Jesus. Agora, lá no início, como o pastor Paulo falou, eles precisavam ter essa prova, alguma prova visível de que era o mesmo Jesus que tinha morrido na cruz. Eu até comentei isso na minha explicação, que isso serviu para os discípulos, a marca, e também servirá para os judeus. Porque Jesus, ele disse, né, que ele virá e se lamentarão sobre ele aqueles que o transpassaram. Então, Jesus vai mostrar para eles as marcas dos cravos, para esses judeus não, né, a humanidade. Jesus vai voltar na segunda vinda, olha, nós estamos falando já de escatologia, quando ele voltar com a igreja para reinar durante 1000 anos aqui na terra, e que os judeus vão agora acreditar que ele é o Messias. Irmãos, o ser humano não tem jeito, ele necessita, muitas das vezes, de uma prova visível. Então, quando Jesus voltar, ele vai ter essa prova visível no seu corpo glorificado, mostrando para as pessoas que ele é aquele Jesus que morreu lá na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, em cumprimento a tudo que a Bíblia diz. Ele vai mostrar até essas passagens que nós temos lendo hoje, tá vendo? Ó, Pedro, Tomé e os outros discípulos, todos aqueles que eu apareci, viram as mesmas marcas que vocês estão vendo hoje, né? Eu estou me referindo aí quando Jesus voltar com a igreja. Então, nós teremos por toda a eternidade esta lembrança da cicatriz das mãos e do lado de Jesus. Nós olharemos para o Cordeiro e sempre lembraremos do sacrifício que ele fez por nós na cruz. Então, esse corpo glorificado, irmãos, é muito interessante que quando eu estou dando aula de escatologia, ou estou dando um estudo de escatologia,
eu até brinco, né? E os crentes, irmãos, eles gostam tanto de comer, em vários estudos que eu dou, os irmãos perguntam, mas, irmão Dilon, lá no céu nós vamos comer? O que a Bíblia fala sobre isso? É difícil responder isso num estudo e mostrar todas as provas bíblicas, porque eu preciso mostrar primeiro que o nosso corpo vai ser semelhante ao de Jesus. Então imagina, eu estou dando 2 aulas, falando só sobre essa questão e da resta algumas dúvidas. Isso no estudo de escatologia é muito difícil você afirmar e conseguir dar todas as provas bíblicas para eles, mas para vocês aqui está fácil agora, porque primeiro, eu mostrei e nós já entendemos que o corpo de Jesus é um corpo glorificado, é um corpo, uma estrutura diferente, uma nova criação que Deus vai fazer de nós e que Jesus é o modelo. Então, se Jesus é o modelo, é as primícias, e eu já mostrei para vocês isso aí na aula passada, todos os textos, tá? Que Jesus é as primícias do que dorme, o que significa as primícias. Então, qual que é o modelo do que nós seremos quando ressuscitarmos? Agora eu estou perguntando para vocês. Quem é o modelo da ressurreição, de como nós seremos? Jesus. 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 Vai ler? Jesus. Então, vamos lá. Se Jesus é o modelo do corpo ressurreto que nós teremos, então tudo que esse corpo ressurreto fez, nós também faremos. Lembre-se que 1 João capítulo 3, verso 2, diz que nós seremos semelhantes a ele. E nós veremos como ele é. Então, muito bem. Dito isso, fica fácil agora nós entendermos uma coisa. Primeira explicação. O nosso corpo, ele depende de alimento. Esse corpo corruptível, sim ou não? Sim. 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 Se você não comer, você morre. Comer, irmãos, é prazeroso? Sim. Sim. Gostoso. A comida, pessoa que é saudável, né? É maravilhoso. É um prazer. E assim as pessoas não abrem mão, né? Que é de comer. A não ser que a pessoa seja doente. Mas eu estou falando de uma pessoa normal. É prazeroso para qualquer ser humano comer. Dito isto, o que nós podemos afirmar com base em tudo isso que nós falamos? Se perguntarem para vocês na igreja sobre essa questão, vocês vão ter que ter um tempo muito grande para poder explicar primeiramente todo esse processo de que o corpo de Jesus é o modelo do corpo que nós teremos, e aí, a partir daí, vocês vão poder responder essa pergunta, se nós vamos comer ou não. Eu afirmo, depois de ter explicado tudo primeiramente, mostrado na Bíblia, é simples para mim explicar. Nós comeremos, mas não teremos a necessidade de nos alimentarmos. Poderemos comer simplesmente pelo prazer que Deus pode preservar no nosso corpo, não como necessidade, porque o corpo glorificado não é mais matéria corruptível. O corpo glorificado, ele é incorruptível, ele não morre mais, como morreu o corpo corruptível de Adão. O nosso corpo vai ser um corpo de glória, sem limites, sem dor. Nós seremos totalmente transformados, tá? Não só o nosso corpo matéria, mas também toda a ideia de corpo, alma e espírito. Na matéria de antropologia, eu explico isso com mais detalhes. Então, vamos passar para essa parte da questão de que este corpo glorificado poderá ou não poderá se alimentar. Porque se alguém falar que não poderá, ele vai ter que me explicar alguns versículos bíblicos, tá? Então, é muito mais fácil, depois dessa explicação, é muito mais lógico você falar que nós poderemos do que você falar que nós não poderemos, ou que isso não acontecerá. Então, vamos começar com o próprio corpo ressurreto de Jesus. Vamos ver o que o texto vai dizer para nós, tá? Abra a Bíblia de vocês em Lucas 24, 43. Quem achou pode ler e o restante acompanha aí. Pode ler, irmãos, quem achou aí, Lucas 23, 43. Pega aí o 42 e 43. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Pastor Paulo, eu não preciso nem ler o contexto aí com vocês, tá? Esse momento aí, Jesus já tinha ressuscitado, sim ou não, pelo contexto? Sim. Sim. Então, Jesus no corpo ressurreto, o que diz a Bíblia? Que Jesus fez o quê? Comeu diante... Peixe e mel. Isso. Comeu diante deles. Então, o corpo ressurreto de Jesus, glorioso, que vai ser que é o modelo do nosso corpo transformado, comeu diante deles. Jesus comeu diante deles para provar ali mais aquela questão, né?
De provar que era ele mesmo, que aquilo não era um fantasma, que não era uma visão que eles estavam tendo. Então Jesus precisou provar para eles que era ele mesmo. E para nós hoje não temos dúvida nenhuma de que o mesmo que ressuscitou é o mesmo que morreu. Tá? Para nós, é claro, não tem dúvidas nenhuma, porque a Bíblia diz. Então Deus, na sua sabedoria, já falou: eu vou dar provas materiais para que esteja registrado que eles, aqueles que tiveram contato com Jesus, viu diante deles Jesus comendo e eles comeram com Jesus. Aí alguém vai falar, né? Falar, mas pastor, é só um versículo bíblico, não dá pra gente tirar um ensino desse somente de um versículo. Então tudo bem, vamos mostrar mais versículos. Abram a Bíblia de vocês aí em Atos, o capítulo 10 e o verso 41. É o primeiro que encontrar, tá? Encontrou aí, já lê. Atos 10, 41. E não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então aí fica mais claro ainda. Pedro, falando, ele diz, nós comemos e bebemos com ele, para não restar dúvida nenhuma, ele reforça, depois que ele ressuscitou dos mortos. Tudo bem? Dois textos bíblicos. Sim. Mas eu não estou contente com isso não, eu gosto de mais provas bíblicas. Acho que é Mateus 26, 29, não? O que diz aí? Mas eu vos digo que desde agora não mais Isso. beberei desse fruto da videira, até aquele Isso. dia que convosco o beba novo, no reino de meu Pai. Isso, tá bom, então vamos lá. Deixa eu só ver se eles têm a harmonia do evangelho, a gente já faz o comentário. Então, muito bem. Jesus aí está ceando, tá? E nessa que Jesus ele está ceando, o que é uma ceia, irmãos? Primeiro, que a ceia, na verdade, eles estão comemorando ali a Páscoa. A Páscoa era um banquete. A Páscoa, ou a ceia, não é a ceia que nós temos hoje, do pãozinho e do vinho. Ali Jesus pegou o vinho e pegou o pão, mas ele estava na festa da Páscoa, com cordeiro assado, tinha lá as ervas que eles tinham que comer. Então, aquela ceia, na verdade, era um banquete. Tudo bem? Então, preste atenção no que Jesus está falando. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ora, quando vai ser isso? Não vai ser na vinda de Jesus? No reino do Pai dele que ele está se referindo? É lá na glória, quando nós estivermos lá. Então, só vão acompanhando. Eu vou primeiro fazer todos esses versos, irmãos. A irmã ele levantou a mão, mas eu vou primeiro aqui fazer todos esses versos, e aí depois a gente abre para a dúvida de vocês, colocação. Tá? Então, para nós não ficarmos só aí em Mateus, Marcos também fala, Marcos 14, 25, pode acompanhar aí. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Aqui ele está falando do arrebatamento da igreja, que nós teremos os corpos transformados. Deixa eu ver se é Paulo que vai falar, mas Paulo vai falar normal. Então nós temos aí dois textos, também da ceia, que nos dizem que nós beberemos e comeremos no reino do meu Pai, que está se referindo ao período pós-arrebatamento da igreja, que nós chamamos da grande ceia, que agora nós vamos lá para Apocalipse, que é chamado o quê? As bodas do Cordeiro. Deixa eu até ver aqui se a gente já consegue achar esse paralelo aqui. Deixa de novo, irmãos, dar uma procuradinha aqui. Abra a Bíblia de vocês, aí em Apocalipse, no capítulo 19 e o verso 9. Pode ler? Pastor, por gentileza, começa Apocalipse 19, 7, vai até ao 9. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro
e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então vamos lá. Na escatologia, nós chamamos o período de 7 anos que nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro. Então o Cordeiro, a igreja é a noiva, o Cordeiro é o noivo e, claro, simbolicamente, né, vai se realizar essa grande festa dita aqui em Apocalipse. Só que presta atenção, se nós somarmos todos os versos que nós estamos lendo, inclusive aquele da ceia que nós acabamos de ler, que Jesus falou que nós beberíamos de novo com ele no reino do Pai, então esses versos aqui nós podemos associar com aquele, que é sobre isso aqui que Jesus está falando. Bem-aventurado, lembre-se, Jesus não estava somente comendo pedaço de pão e tomando um copinho de vinho. A ceia que Jesus estava participando era a Páscoa judaica, era um banquete, tá? Ceia que se refere aqui, o que é ceia? Ô Juan, lê para mim na sua Bíblia, eu tenho aqui também a possibilidade, mas lê para mim na sua versão, Apocalipse 19:9. Da NVI ou da King James? Não, lê da NVI. Versículo 9. Isso. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Banquete, irmãos. E no céu, a Bíblia diz que vai ter um banquete. Agora, se você quiser fazer uma interpretação alegórica, uma interpretação simbólica do que está dizendo aqui, você também, para falar que nós não comeremos, você também vai ter que falar que Jesus, dos textos que nós lemos, lá em Mateus, que Jesus come e bebe com eles, quando ressuscita. Em Atos 10:42, e Jesus diz que comeu e bebeu com os discípulos depois da ressurreição. Então você vai ter que interpretar isso literalmente também. Você vai ter que interpretar que aquilo que Jesus disse, que vocês beberão comigo, e quando ele fala beber, logicamente ali ele está incluindo o banquete, a comida, não é só beber, né? Qual a lógica de só beber e não comer? Ele está falando ali da parte pelo todo. Então você vai ter que interpretar aquilo alegórico também. Você vai ter que interpretar esse aqui alegórico também. Por isso que eu disse para vocês, é muito mais fácil, nós temos muito mais provas bíblicas que literalmente nós poderemos sim comer do que não comer, tá? Então, o que o Pedro leu na NVI é o quê? É banquete, lá está ceia. É a tradução do grego, é ceia, banquete, jantar, o que vocês quiserem. Então, eu vou reforçar aqui também. Pedro leu na NVI, eu estou com a NVI aqui, a King James, a ARA, a ACF, tá? Eu vou ler todas as versões aqui. A Bíblia de Jerusalém diz assim, ó, a seguir disse-me, escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Então o anjo me disse, escreve isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. E aí a NVI, né? E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, qual é a festa de casamento? E aí eu estou falando casamento judaico, né? Que não tinha bebida e que não tinha comida. Lembra lá as bodas de Caná, que Jesus transformou a água em vinho? Será que só tinha vinho lá? As pessoas só bebiam? Não, havia alimentação. O casamento judaico tem muita comida, assim como o nosso casamento é festa, né? Toda a tradição, toda não, né? A maioria das tradições tem essa questão. Vamos ler, pelo menos o texto agora que eu me lembro, pode ter mais, mas agora na minha mente não está vindo. Vamos ver mais um aqui. Para nós finalizarmos e deixarmos vocês aí falarem. Pedro, lê Apocalipse 2:7. Irmã Rose, Apocalipse 22:2. Pastor Paulo, 22:14. E eu vou ler aqui Apocalipse 22:19. Pode começar aí. Na sequência. Foi quem? Apocalipse. Vai comigo, foi? Foi. 2:7. Certo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vai dar de comer o quê, Pedro? O fruto da árvore da vida. Está falando que nós vamos comer. Aí alguém pode falar, isso aqui é alegórico, é simbólico. Tudo bem, então pode pensar nesse texto como simbólico. Mas o que eu disse para vocês nós estamos associando todos os textos que falam literalmente de um período pós-ressurreição, falando de que nós comeremos.
Então é muito mais fácil eu interpretar todos esses textos aqui no sentido literal, do que interpretar todos eles alegoricamente ou simbolicamente para tentar provar que nós não vamos comer. Um ou outro fica, né? Pode ser simbólico. Mas tem texto, irmãos, como aqueles que nós vemos que Jesus comeu juntamente com os discípulos, é impossível de você interpretar aquela comida ali com um simbolismo, tá? Apocalipse 22:2, todos eles vão falar da árvore da vida agora, tá? Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, e de um lado a outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. As folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Pode interpretar simbolicamente aqui, sem problema nenhum, mas eu estou fazendo associação, não só estou pegando esses textos, eu estou pegando vários textos e fazendo uma conexão entre eles. 22:14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Também em Gênesis 18, né, quando os anjos apareceram para Abraão, né? Isso, eles comeram. Mas ali é um inverso, né? Vocês veem que o anjo, olha que interessante, irmãos, o anjo, o pastor Paulo citou bem, e tem outras passagens, né? Que o anjo, ele come. Então, o que nós podemos entender? E esses anjos, Deus deu a eles a condição de se transformar, de se transfigurar numa estrutura de um corpo humano para poder comer. É mais ou menos isso que nós entendemos, porque diz literalmente que os anjos comeram. Falou, mas anjo é espírito. Mas Deus deu ali a capacidade inversa, né? Eles são espíritos e Deus deu ali uma capacidade de mudança deles, no corpo deles, que eles puderam comer. Bem citado aí, eu nem entrei nessa questão dos anjos, para a gente não... talvez não confundir um pouco essa questão do corpo ressurreto de Jesus, mas na matéria de angelologia, por isso que eu tô falando que uma matéria casa com a outra, nós vamos falar sobre isso aí, tá? Mas o pastor Paulo já adiantou aqui para nós. Pastor Paulo, Apocalipse 2:7 que o Pedro leu, diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. E o Senhor leu aí, 22:14, para que tenham direito à árvore da vida. Não precisa nem dizer que esse direito à árvore da vida está relacionado ao comer de Apocalipse 2:7. Apocalipse 22:19 nos diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro, no livro de Apocalipse. Então vocês veem, irmãos, a Bíblia falando dessa árvore da vida, da mesma forma que tinha a árvore da vida lá no jardim do Éden. Então, Adão, olha como é interessante, Adão comeu do fruto, né? Da árvore da vida que não era permitido ele comer e morreu. Apocalipse, ele inverte a lógica. Fala que a árvore da vida agora é para nós comermos, porque ela é para a saúde das nações, tá? E é claro que essa saúde aqui é sentido simbólico, porque ninguém precisará, porque ninguém vai ficar doente de estarmos num corpo glorioso. Tudo bem? Então, todos esses textos que nós lemos, associados com o corpo glorioso de Jesus, fez sentido para todos vocês? No sentido de que nós podemos afirmar, então, é um pensamento plausível, não é um pensamento herético, é um pensamento lógico que nós poderemos comer. Agora, teremos, vamos dizer assim, a necessidade de comer, a necessidade física? A minha pergunta já está respondendo. Porque nós não teremos essa estrutura física dependente de alimentação, dependente de água, mas, pelo que nós entendemos, este prazer vai ser permitido a nós. Tá? E isso nós vemos vários textos. Então, a segunda pergunta que eu faço para vocês, com base no entendimento do corpo ressurreto de Jesus. Tudo começa lá. Se você não entender lá, esses versos aqui, as pessoas te enrolam na argumentação, vai falar que é tudo simbólico. Mas se você estiver bem alicerçado naquela questão do corpo ressurreto de Jesus, é o protótipo do nosso corpo ressurreto, e que Jesus comeu, e se Jesus comeu, a lógica dos outros textos nos permite também dizer que nós também comeremos. Como necessidade? Não, mas como um prazer. Né? Então vamos lá, a pergunta que eu faço: é mais fácil provar que nós comeremos, ou é mais fácil provar que nós não comeremos? O que vocês acham? Nós comeremos. Eu vou passar de um a um. Parece que a irmã Nali tinha levantado a mão lá. Entendo, vocês vão só responder essa pergunta. Qualquer outro comentário eu deixo para fazer na sequência. Eu vou pegar um por um agora, e vocês, com base no que nós falamos, se alguém tiver aí, irmãos, de alguma maneira não tiver prestado atenção, tiver saído para resolver alguma coisa, não tem problema. Falou, pastor, nesse momento aí, o senhor estava falando sobre isso, eu não prestei atenção, eu não estava, né? Prestou atenção, não estava aqui presente, então não tem como eu responder, tá? Então eu vou começar aqui com o Pedro. Pedro, você principalmente já assistiu as duas aulas,
Qual é a lógica, então, se você afirmar para uma pessoa que nós teremos sim a possibilidade de comer, mesmo que isso não seja uma necessidade, mas um prazer que vai nos ser concedido? Como que você explicaria isso? Bem basicão. Bom, no sentido básico, eu ia colocar como princípio, no caso sobre a ressurreição de Cristo, iria explicar que nós seremos semelhantes. Ele seria um exemplo de como nosso corpo vai ser glorificado, e apresentaria o texto de Lucas 24, e depois iria apresentar esses textos, da qual nós estudamos. Perfeito, Pedro, perfeito. Pastor Paulo, né, só associou os conhecimentos que ele já tem, já ministra, já ensina. Mas vamos lá, Pastor Paulo, vamos pegar toda a lógica nossa daí. Se alguém me perguntar, eu sempre falo para o Pedro que nós aprendemos numa aula dessa, cada um com o outro. Hoje, mais claro ainda, eu falaria para a pessoa, até hoje eu tinha uma convicção, mas não uma certeza. Eu tinha uma base, mas não uma certeza. Mas a partir de hoje eu tenho uma certeza e consigo provar que realmente vai se alimentar, se ainda que não seja uma necessidade, tá passando fome, tá magro porque não comeu, mas que vai haver sim. Ótimo, Pastor Paulo. Então, olha como é interessante, né? O Pastor Paulo estava nessa linha. Ele falou, não, nós vamos, mas né, a gente precisava de todas essas fundamentações. A partir do momento que a gente fundamentou o corpo ressurreto de Cristo, biblicamente falando, meu irmão, a partir daí, venha quem vier, a sua base está ali. Isso. Olha aí, ó. Irmãos, todo crente, boa irmã Nandê, ela usou uma expressão, que todo crente, ele fala isso, olha, nós vamos participar do banquete celestial. Ele tem a noção desse banquete, e ele entende inconscientemente que vai participar de um banquete, mas se você pedir para ele dar as provas, ele não consegue seguir essa sequência lógica aqui que nós estamos, que nós construímos, né? Sempre pautados na Bíblia. Esse texto que a irmã Nailê, ela citou, de Pedro, eu só não usei ele, irmãos, e ele está subentendido, porque nesse texto não fala que Jesus comeu. Só fala que Jesus fez para eles, tá? Não fala que Jesus comeu. Mas, com base nos outros textos, até no texto de Lucas, que fala que ele comeu com eles, e Atos 4, acho que Atos 4:10, se eu não me engano. 10:41. Mais um verso, né? 10:41, que fala que Jesus comeu com eles após a ressurreição. Então, com base naqueles textos, nós podemos também, ainda que aqui não diga, mas podemos deduzir que Jesus comeu também aqui com eles, tá? Então, deixa eu ler esse texto que a irmã Nailê, ela citou, só para vocês verem aí, ó. Tá em João, o pastor Paulo que anota aí todos os versos, o pastor Paulo é o Apocalipse, João, o capítulo 21, tá? Eu vou começar aqui já para a gente adiantar, no verso 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então, irmãos, um outro detalhe, começa a perceber em todos os versos que as pessoas, em princípio, não conhecem Jesus, inclusive Maria. Pós-ressurreição, Jesus estava do lado dela, ela reconheceu Jesus? Não. Não. Ela pensou que era o jardineiro. Então, por isso, também por esses versos, vocês podem usar e reforça mais essa ideia da questão do corpo glorificado de Jesus, porque, ora, Maria não reconhecer a Jesus? Maria tinha acabado, irmãos, de colocar as especiarias na sexta-feira, né? Deixou tudo lá, pronto para embalsamou o corpo de Jesus, porque já ia ser o sábado. Então fizeram todo aquele trabalho e ela não reconhece Jesus. E por que ela não reconhece Jesus? Porque o corpo de Jesus ali estava glorificado. Estava com uma aparência diferente, vamos colocar assim, né? No sentido de glorificação. Não que o rosto de Jesus fosse diferente na forma física, mas eu digo na estrutura, na feição, ali, aquela estrutura glorificada impedia os discípulos de reconhecerem, e Maria de reconhecerem Jesus na primeira olhada que eles deram. Tá? Lembra lá dos discípulos de Emaús? Que muito provavelmente, os discípulos, né, no caminho de Emaús, conheciam Jesus, tinham visto Jesus, com certeza participaram lá da visualização de Jesus ali, no caminho para o Gólgota. Talvez Jesus sendo crucificado, eles visualizaram. Jesus se põe no meio deles ali, né? Se põe não, né? Está lá no meio deles, conversa com eles, eles não reconhecem Jesus? Como assim não reconhece? É porque a estrutura de Jesus estava diferente, tinha uma coisa diferente ali que impedia que eles reconhecessem. Tá? No primeiro momento. Então aqui nós vemos, ó, os discípulos ficaram com ele 3 anos, irmãos, praticamente 24 horas por dia. E vou ler de novo. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Eles responderam-lhe, não. E aí entra o que a Manalia estava falando. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes.
Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele falou: olha, ele reconheceu naquele momento. E vejam que eles não saíram da distância. No momento eles estavam olhando, não reconheceram, mas aí João começa a olhar, e é isso que o texto fala, e ele fala: ô Pedro, é o Senhor, Pedro. E aí, diz o texto, continua, 21:7. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Quando fala que ele estava nu, irmãos, aqui, não é que Pedro estava sem roupa nenhuma. Porque para os judeus, se ele não tiver ali com a túnica e cobre ali todo o corpo dele, ele é considerado que ele está nu. Tá? Então é uma vergonha ali para o judeu diante de um mestre como Jesus. Por isso que Pedro lançou-se ao mar. Vamos lá. 21:8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Né? E ali, eu já vou para o 12, disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou pão e deu-lhe e semelhantemente peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, olha aí, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, 21:15, disse Jesus a Simão Pedro. Esse texto aqui, o verso pelo menos 21:15, dá a entender que Jesus também participou daquele alimento. Porque Jesus já estava com peixe sobre a brasa e sobre o pão. A irmã Ali, que gosta muito de pregar nesses textos aí, ela tem um grupo de oração e tem as pregações. Olha como esse texto é interessante. Jesus já estava com o peixe e o pão, no caso o peixe lá, na brasa. Ele não dependeu dos peixes dos discípulos, porque ele já tinha providenciado. Aí quando os discípulos chegam, ele falou: ó, já que vocês trouxeram, pescaram agora sobre a minha palavra, me dá desses peixes aí também. Mas Jesus não depende de nada do que é nosso, irmãos, porque antes de nós termos alguma coisa, ele já providenciou. Como no caso que nós vemos no texto. Já estava sobre a brasa o peixe e Jesus já estava com um pão quentinho para oferecer para os discípulos. E o 21:15 nos diz: e depois de terem jantado, entendemos que esse terem jantado inclui Jesus e jantou juntamente com eles. Tudo bem? Só para esclarecer esse texto, que apesar de que ele não fala diretamente que Jesus comeu, como está claro lá em Lucas, mas pelo contexto e pelos outros versos nós entendemos que Jesus comeu aqui também com ele, depois de ter ressuscitado. Bom, irmã Nailê fechou, né? Irmã Rose. Sim, pastor. Todo mundo fala um pouquinho? Vamos lá, irmã Rose. É mais fácil provar depois dos textos, isso porque a senhora não participou da aula de segunda, né? A senhora teve aí o falecimento do ente querido da senhora. Mas hoje a aula nós conseguimos aí também trazer outras coisas. É muito mais fácil provar que nós comeremos, ou é mais fácil provar que nós não comeremos depois de termos os nossos corpos transformados com base no corpo glorificado de Jesus? Muitas passagens preciosas, né? Baseado nas passagens que eu ouvi, né? Em todas as passagens, é que Jesus, depois de ressuscitado, seu corpo glorificado, ele comeu, né? Então, dá o direito a nós também de comermos, né? E coisa boa é comer, né, irmã Rose? Ô, irmã, eu amo comer. Verdade. É coisa Não boa demais. por necessidade. Necessidade. Né? Né? Isso. Aí, irmãos, como vai ser isso? Aí começa as perguntas, né? Irmão João, mas lá no céu vai ter o quê? Vai ter churrasco lá? Vai ter churrasco para nós comermos lá? Vai ter as frutas? Vai ter água? O que vai ter, irmãos? Eu não posso responder, eu não tenho como responder. Como que vai ser isso? Até porque a Bíblia não fala. A única coisa que eu posso afirmar é: Jesus diz, e os textos bíblicos dizem, que nós comeremos. E se Jesus, com o corpo ressuscitado, que é o protótipo do nosso corpo, comeu, não tinha necessidade, mas ele comeu, então significa que nós também, como a irmã Rose aí, nos dá o direito de afirmar isso, sem heresia, sem desvarios da nossa mente, sem interpretações erradas. Vocês veem que nós mostramos todos os textos bíblicos aí, um conectado com o outro, tendo como fundamento a base do corpo glorificado de Jesus, que, de novo, João diz lá, 1 João 3:2, que nós seremos semelhantes a ele. E isso é o que importa para nós. O anjo, os discípulos, quando vê Jesus subindo, assunto ao céu, o que o anjo diz para os discípulos? Assim como vocês estão vendo ele ir, estou parafraseando,
ele há de voltar. Olha, irmãos, Jesus subiu num corpo glorificado. E ele há de voltar nesse corpo glorificado. Tudo bem? Irmãos, fechamos aqui.